Boa tarde, galera. Hoje eu tô com uma presença ilustre, diferente, um cara muito diferenciado aqui no meu canal, que é o Cassiano, o dono da empresa A Nova Medicina, consultor de mercado para médicos. Ele é copywriter e estrategista digital. Há 5 anos, ele ajuda médicos a alavancarem suas carreiras e a se tornarem autoridades nesse nicho, desenvolvendo listas de espera e de pacientes em seus consultórios e em suas clínicas particulares. Trabalha com marketing digital. Cassiano, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, meu caro? Prazer imenso estar aqui com você. Eu vi que outras pessoas que eu já conhecia também fizeram parte desse seu podcast, né? Acredito que de alguma forma, assim como eles, a gente também pode contribuir com a tua audiência, né? Dentro do que Sim, você promove no teu Instagram e com esse podcast. Fiquei feliz de saber que um estudante de medicina está envolvido em um projeto como esse, né? Por isso que eu fiz questão de contribuir de alguma forma. muito obrigado e tenho certeza que vai contribuir muito. Vamos começar aqui pela primeira pergunta, começando mais pelo básico, tá bem, Cassiano? Por que hoje o médico precisa estar nas redes sociais e o que você vê de diferença para os médicos antes e depois de começarem a usar o marketing digital, com relação ao consultório dele até a própria felicidade com a carreira? Bem, aí no caso são duas perguntas, né? Iniciando pelo fato de precisar. Por que o Uhum. médico precisa hoje utilizar as redes sociais? Na verdade, se hoje não existissem as redes sociais, o médico ia precisar usar o que tivesse ali de ferramenta de marketing para ele, como ele sempre fez, na verdade. Antigamente, o médico utilizava as revistas de saúde, o médico já utilizou o panfleto, utilizava os outdoors para divulgar sua clínica, seu consultório. A rede social é só mais uma ferramenta que ele tem em mãos. Na verdade, é a melhor ferramenta que já existiu nas últimas décadas, né? Nos últimos séculos, na verdade. Então, não é muito a questão de ser de ser as redes sociais, mas de serem ferramentas de marketing, ferramentas de divulgação de trabalho, que não só médico, mas qualquer indivíduo que presta um serviço ou qualquer empresa que venda um produto, ela necessita se divulgar. Tanto é que boa parte do investimento de um médico na sua clínica, no seu consultório particular, necessariamente tem que ser direcionado para o marketing, né? E muitos médicos não sabem disso. Eles investem em tudo, em design, em estrutura, em equipe, em material, mas esquecem que os pacientes só vão entrar no consultório se eles conhecerem o médico, se eles souberem que ele existe de alguma forma. E só vão conhecer, lógico, através do marketing. Então, as redes sociais são ferramentas, né? Então, o médico ele precisa estar nas redes sociais justamente porque ele precisa utilizar ferramentas de marketing para atrair pacientes. Isso falando do setor privado, lógico, a gente não vai falar sobre isso no SUS. No SUS não existe essa necessidade, né? Então, o médico que deseja, na verdade, ter seguir, na verdade, por um caminho diferente daquilo que é proposto na formação médica, porque na formação médica, basicamente, você é treinado, você tem um estudante, você vivencia isso, você é treinado basicamente para trabalhar no SUS. Você não, em nenhum momento na Sim, sua faculdade você tem ali cadeiras, módulos a respeito de como é que funciona o mercado médico no que se refere à gestão de empresas, gestão de equipe, contabilidade médica. Normalmente quem faz isso são os projetos que existem dentro da faculdade que chamam profissionais para abordar pontualmente, superficialmente esses temas, né? Então só mostra que as faculdades de medicina no Brasil te preparam para trabalhar no SUS, ponto. Só que existe infinitas possibilidades no mercado privado também, né? Mas na cabeça do médico, o mercado privado se resume a quê? Clínicas populares e convênios. uhum, Mas para o médico que não deseja vivenciar essa realidade, né, de só trabalhar em SUS, em convênios, em clínicas populares, ele precisa entender que existe um universo de possibilidades, mas que para ele ter um destaque nesse universo de possibilidades, que é o setor privado, ter a sua clínica, seu consultório particular, ele precisa ter um bom marketing. Então, por isso, ele precisa realmente estar presente nas redes sociais. E a segunda pergunta, dentro dessa daqui, que você fez está relacionado à diferença para os a médicos, né? diferença do isso, antes e Antes e depois depois de da começar a usar o marketing digital, né? isso. Antigamente, com o marketing como era feito no início dos anos 1900, 1920, 1910, a projeção dos produtos e dos serviços, dos prestadores de serviço era muito pequena, muito pequena. O boca a boca era regional, digamos assim. Hoje o boca a boca é digital. Ou seja, se antigamente você estava em uma cidade, mesmo que fosse uma capital, a projeção, a sua projeção da sua imagem, do seu trabalho, iria ser perpetuada por alguns quilômetros, digamos assim. Por quê?
Porque alguém ia ser atendido por você, ia falar para a prima, para a tia, para a irmã, para o amigo, o que fosse. Mas ia ficar naquilo, Uhum. né? E essa expansão, essa projeção ia caminhar a passos curtos. Hoje, digamos, se eu for um paciente seu um dia, não sei que área você vai seguir, mas se eu fosse paciente seu um dia e eu gostasse do seu atendimento e eu tenho, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil seguidores, e eu coloco no meu Instagram que você é um médico excepcional, então aquilo potencializa, tá certo? A projeção da sua imagem, da sua identidade como profissional médico. Então, o marketing digital hoje, ele escala, muitas vezes, serviços, empresas, ele tem essa capacidade de escalar o resultado de negócios, né? Então, o médico, ele tem um Sim. negócio, o médico que tem uma clínica, um consultório particular, ele tem que entender que aquele é uma empresa, ele é PJ, ele é pessoa jurídica, né? Por mais que vocês não aprendam isso durante a formação, mas o médico, quando ele abre um consultório particular, quando ele tem que pensar como empresa, né? Agora, quando ele trabalha no SUS, não, ele pensa de outra forma, mas se ele decide seguir pelo ramo privado, e o marketing digital, ele facilita isso. Antigamente não era assim. Antigamente não tinha essa segmentação de mercado que existe hoje. Antigamente você falava muito sobre propagandas, né? Então o indivíduo ele utilizava o marketing para afetar, pegar basicamente toda a massa. Hoje não. O médico ele consegue falar para pacientes que estão interessados ou podem se tornar interessados naquela especialidade unicamente. O dermatologista ele pode chegar nos pacientes de dermatologia, o ginecobstetra nas pacientes de ginecobstetrícia. Não necessariamente você vai conseguir esse mesmo resultado se não fosse através do marketing digital. Por exemplo, se você fosse fazer uma propaganda numa televisão, a televisão, quer queira, quer não, uma ferramenta de comunicação de massas, ou seja, eu brinco dizendo que nas propagandas, quando aparece ali o peru da Sadia, ele aparece para o vegano, para o vegetariano, para o carnívoro, para o onívoro. Ele não seleciona para quem ele vai aparecer, ele aparece para todos, né? Só que hoje nós estamos Sim. em um momento de segmentação de mercado. Então, quanto mais você segmenta, maior a sua autoridade, tá certo? Você economiza dinheiro, economiza tempo, por isso a gestão de tráfego, que talvez você também já conheça muito bem. Sim. Então, o mercado digital ele possibilita isso, né? Fazer com que você tenha uma maior efetividade no seu trabalho como médico dentro do seu marketing, né? Então, esse antes e depois, eu acredito que nós tivemos uma economia de tempo, dinheiro e energia com a chegada do marketing digital de alguma forma, e o médico ele é um profissional que deve, na verdade, aproveitar isso, visto que ele é um dos poucos profissionais que tem um conhecimento gigantesco, né? É um profissional que ele tem que aprofundar muito na sua área, então ele tem muito para oferecer através do marketing de conteúdo, por exemplo, né? Então, eu acredito que o antes e depois do marketing, trazendo hoje o marketing digital, está muito relacionado a isso. A economia de tempo, de dinheiro, e, lógico, um aumento da escala dos resultados também para o profissional médico. Verdade. E, não, eu concordo com você 100%, porque eu, como aluno, vejo hoje que a gente é treinado para ser funcionário dos outros. Sim. A faculdade inteira é para ser funcionário dos outros. Então, mas ao mesmo tempo também está vindo uma onda muito interessante de acadêmicos de medicina que querem fazer diferente. É por Sim. conta de você, o Jorge do Mediclass, os caras do Além da Medicina, são pessoas que vêm trazendo a necessidade, vêm despertando a necessidade no acadêmico. Então, acho que tem muita coisa para mudar e está mudando, sim, dentro do acadêmico. Eu também ouvi numa palestra que você estava falando da importância do médico sozinho tomar conta da sua rede social. Porque eu tenho até alguns exemplos de alguns amigos que eles estavam contratando alguma agência que ia tomar conta da rede social dele. Depois que eu vi que ele era médico, o valor triplicou. Então, assim, por que você acha que não deve pegar uma agência para fazer isso? E o que você acha que, até que ponto vai essa autonomia do médico? Ele diz assim, eu vou fazer isso sozinho e contratar uma empresa. Até que ponto essa empresa pode ajudar e até que ponto ela pode atrapalhar o médico quanto à marca digital dele? Dentro dessa reflexão cabem alguns pontos. Por exemplo, você dizer que é médico, no caso, inflaciona muitas coisas, né? Você pega, por exemplo, a sua formatura. Quando você vai ver quanto que custa uma formatura da engenharia, por exemplo, e vai comparar com a formatura da medicina, a festa de formatura em si, você vê que basicamente são as mesmas coisas, não tem muita diferença. Você vê que a formatura da medicina é um pouco mais cara, às vezes muito mais cara. Quando você fala que é médico e antes de fazer, por exemplo, o orçamento do design da tua clínica ou do teu apartamento, algo do tipo, vai contratar um arquiteto, um engenheiro, logo essa pessoa vai olhar para você e vai enxergar um indivíduo que deve ganhar dinheiro a rodo, né? Porque
cultural, né? É cultural. A imagem do médico na nossa sociedade é de um profissional que tem muito dinheiro, que é muito inteligente, que culturalmente tem um arcabouço intelectual cultural gigantesco, quando muitas vezes a gente sabe que o profissional médico ele sabe muita medicina e existem muitas lacunas de conhecimento em outras áreas que são necessárias que sejam complementadas depois, principalmente hoje, cuja concorrência no mercado atual está muito maior, né? Então, isso vem mudando com o tempo, nessa visão do médico, mas no quesito dinheiro e inteligência, o médico ainda é visto como um indivíduo que é rico e que é muito inteligente. Logo, as coisas ficam mais caras para o médico, né? E aí o que é que acontece? O próprio médico ele acredita nisso. O próprio médico ele acredita nisso, né? E aí faz com que ele contrate empresas, ele delegue funções que hoje são funções primordiais do profissional, que no caso, como você disse, cuidar do próprio marketing, ele delega porque é muito mais fácil. Na cabeça dele ele não tem tempo para fazer isso, é mais interessante ele pegar o dinheiro que ele já ganha, que se você for fazer uma comparação com as demais profissões da sociedade, quer queira, quer não, ele ganha a mais do que as demais profissões, isso é fato. Né? O que não muda a realidade de desvalorização que acontece hoje na profissão. E aí ele delega, ele contrata empresas para fazer um trabalho que deve ser um trabalho feito por ele. Por quê? Porque as empresas em si, os donos das agências de marketing, dificilmente, os que conhecem é porque são excelentes profissionais, são a exceção à regra realmente, mas a grande maioria não conhece o perfil de paciente do médico, não sabe como o médico deve se comunicar com eles dentro ali da estrutura de marketing que o médico está querendo construir, por exemplo. E aí ele vai e paga para a agência. E a agência, normalmente, o que é que ela faz? E eu falo isso porque eu já conheci diversas agências no país, já vi o trabalho de várias delas. E o que elas fazem normalmente? Elas pegam um padrão de postagens, um padrão de posicionamento e elas replicam com os clientes delas, porque para elas não interessa, no fim das contas, se você vai ter uma conversão ao final, é isso que aparenta. Para elas, e elas jogam isso muito bem, elas trabalham com o ego do médico. Como assim? O médico, por natureza, por conta de hábitos já criados aí ao longo da construção da profissão, ele é um profissional cujo ego está ali na essência, né, das decisões dele. Então, quando eu já vi empresas, por exemplo, donos e donos de empresa, gravando, tirando foto com o médico, fazendo ele de blazer, ela com uma roupa super fina e tudo mais, aquilo tudo para fazer fotos bonitas pro Instagram, e no fim das contas aquilo massageia o ego do médico, entendeu? Mostra que ele realmente colocam ele em um altar e aquilo ali agrada, é confortável, mas não gera conversão, né? Não traz pacientes. Porque no fim das contas, quando a gente fala de redes sociais, nós basicamente falamos hoje de Instagram e YouTube. Existem outras redes sociais que podem ser trabalhadas, mas o que está realmente em destaque são essas duas. E principalmente o Instagram. E no caso do Instagram, existe uma necessidade, já que é uma ferramenta de grande interação, na verdade, a rede social de maior interação hoje entre produtor de conteúdo e consumidor, audiência, no caso, então exige que o médico ele esteja à frente daquilo, exige que o médico esteja realmente interagindo com as pessoas que decidiram segui-lo. Então, quando ele coloca uma agência ali como terceiro elemento entre ele e o cliente dele, ele dificulta o processo, ele dificulta a conexão, né? E para acontecer uma conversão, uma venda, uma consulta, um procedimento, uma cirurgia, qualquer coisa que o médico venda, para acontecer aquilo, antes deve existir necessariamente um negócio chamado confiança. Mas para existir confiança tem que ter uma conexão. Mas como é que tem conexão se tem uma agência no meio? Entende? Então, não é que o médico não deve contratar agência, ele deve contratar agência, mas na hora certa e ele tendo o conhecimento adequado para contratar ela, porque muitas agências elas tendem a cobrar um preço exorbitante, voltando àquilo que falamos anteriormente, porque é médico. Então, já vi a agência cobrando R$ 1.600 para fazer 12 posts no Instagram. Detalhe, 12 posts padronizados, reciclados de outros profissionais que pegaram, simplesmente para entrar lá e postar a coisa que o cara ele faz em uma semana sozinho, pegando 20 minutos por dia, se ele tiver o mínimo de orientação. Então, é algo que é responsabilidade do médico. E quando é que ele vai contratar uma agência? Ele vai contratar uma agência quando ele quiser, por exemplo, uma gestão de tráfego para trabalhar para ele não cuidar do próprio tráfego. Ele vai contratar uma agência para fazer edições de vídeos, de fotos, de acordo com o que ele orientar. O conteúdo todo vai ser gerado pelo próprio médico, nunca vai ser gerado pela agência. No fim das contas, a agência ela só serve para uma coisa. Só serve não, ela serve para muita coisa, na verdade, que é para
a parte braçal, a logística, entendeu? O Ela serve design, para propriamente dito. logística. O design, a edição, o SEO, a gestão de tráfego no Facebook Ads, coisas Uhum. do tipo, entendeu? E tem Agora algumas o coisas médico até ele que, tem que estar à que frente. mudaram um pouco, né? A forma até de remuneração, que pegaram porcentagem, por exemplo. Acho que eles são um pouco mais confiáveis do que até quem cobra um valor fixo. Porque ele vai cobrar porcentagem de conversão. Então, às vezes, ele ganha essa de conversão, o médico pode ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso, Ah, certo? você fala de agência que cobra não fixo, mas a porcentagem por paciente? Do tráfego do Facebook. Então, por exemplo, ela converteu tanto, ela ganha tanto por cento em cima da conversão. Ah, eu não acho muito interessante também, sabe por quê? Porque às vezes o médico ele faz um puta trabalho e às vezes o paciente vem pelo médico, não pelo trabalho da agência. E a agência às vezes tem Uhum. um trabalho medíocre e acaba ganhando por um trabalho de qualidade do médico. Então, quando você vai conhecer a agência, primeiro você tem que ter uma noção do preço, se o preço é exorbitante ou não. Você tem que conhecer os preços do mercado, né? Quanto é que cobram por uma gestão de tráfego, quanto é que cobram para fazer edições, por exemplo. Às vezes é interessante até mesmo o médico pagar um freelancer para fazer para ele, dependendo do caso. Mas nunca entregue porcentagem de paciente seu para ninguém, nem mesmo para... Existem hoje médicos, por exemplo, que são donos da clínica, do consultório, e que recebem porcentagens de outros médicos que trabalham lá. Né? Então, eu já Uhum. vi muito médico realmente pegando uma porcentagem gigantesca de outros médicos que estavam começando, né, impedindo que eles crescessem. Então, você tem que ficar atento, né? Porque o que você tem de maior valor é o seu conhecimento e o seu tempo. Na verdade, o seu tempo e o seu conhecimento. Então, quando você está ali e permite, por exemplo, que uma consulta tua de R$ 200, 40% vá para o dono da clínica, para o dono do consultório, será que aquilo é interessante para você realmente? Você está ali por quê? Porque, às vezes, pode ser interessante dentro de um planejamento estratégico da sua carreira. É justamente isso, que muitas vezes o medo de arriscar, né, de colocar o seu na reta, faz com que ele acabe se subjugando a algumas condições, no caso, né, de dar uma porcentagem para o dono da clínica. Né. Por um lado, é interessante porque traz segurança para ele, mas, por outro, ele perde boa parte da receita dele. E justamente por uma falta de confiança, sendo que no Brasil tem muitos pacientes. E ele poderia, logicamente, com um bom trabalho nas redes sociais, conseguir atrair o perfil de paciente e cliente ideal que ele tem. Certo. E assim, quando que você acha que o médico ou o próprio acadêmico deve começar a se preocupar com isso? Existe uma forma para quem está começando de, pô, você vai começar, você vai fazer isso, vai dar certo, e você tem que começar na residência, você tem que começar depois que você sai da residência. Existe uma fórmula? O que que você recomenda? Antes de mais nada, nós gostamos da ideia da fórmula, né? Até que o Eric ele já fez muito dinheiro com isso, né? Que é a fórmula de lançamento. 6 e Mas se 7. você pegar, por exemplo, 6 e 7, se você pegar, por exemplo, uma coisa que não mostra, primeiro, o fórmula de lançamento é um puta produto, dá resultado sim, se você tiver algo para entregar. E muitas vezes você não vai ter algo para entregar. Né? Então, a ideia da fórmula é interessante porque nós gostamos de um passo a passo, de uma metodologia, do mais fácil, quanto mais fácil, melhor. Mas a realidade não é essa, né? Quando você pega, por exemplo, o número de pessoas que compraram fórmula de lançamento e pega o número de pessoas que realmente aplicaram tudo que está ali e o número de pessoas que ganharam o famoso 6 em 7, você vê que existe ali uma disparidade, né? Nem todos ganharam o seu 6 em 7. Alguns conseguiram um resultado interessante, porém menor, e outros fizeram aí dezenas de lançamentos e não conseguiram ganhar porra nenhuma. Né? Então, mas a ideia vende, e é um bom produto também, né? Já utilizei em vários dos meus lançamentos e dá resultado. Mas por quê? Porque eu entrego alguma coisa. Tá Então bom. existe o segundo ponto, né? Que você pergunta aqui, quando é que o médico deve começar a se preocupar com isso? Na Isso. verdade, ele não deve começar a se preocupar, necessariamente se preocupar com isso, mas no início da formação ele já deve ter isso em mente. Ninguém entra num curso, numa graduação, se tem o um mínimo de noção de como é que funciona o mercado daquela profissão que você escolheu seguir, hipoteticamente, para o resto da vida. Né? Então, saber como é que funciona o mercado médico é interessante. E a maioria dos médicos não faz isso quando escolhe. Escolhe por paixão mesmo e aí, no fim das contas, se desilude quando vê a realidade. Né? Então, assim, no início da formação médica, você já tem que começar a pensar a respeito disso, mas você não vai pegar tanto do seu tempo, do seu dinheiro, investindo em livros e cursos e tudo mais, para crescer no meio digital, digamos assim. Mas você precisa ter uma noção, ter esse pensamento, né? Uma semente daquilo que vai ser algo maior um dia. Então, você pode começar
sem nada de fórmula, você pode começar a utilizar alguma plataforma que esteja em alta. Hoje é o Instagram, daqui a 5 anos pode ser qualquer outra plataforma. O próprio TikTok está crescendo muito, por exemplo. Só que aí no caso do TikTok, o Instagram já com a nova ferramenta interna, ele já bate ele ali, não tem como. Não vai substituir o Instagram, mas às vezes pode competir, mas o Instagram ainda vai ser o principal, eu acredito. Provavelmente. Então, quem está iniciando ali no primeiro ciclo da medicina, que é o ciclo básico, começar a utilizar a ferramenta mostrando, por exemplo, a rotina do estudante, modelos de estudo e tudo mais, falando um pouco sobre a própria vida, trazendo a percepção através dos olhos de uma pessoa que faz medicina, mostrando a visão que a pessoa tem a respeito da saúde, contando a própria história, por que fez medicina, trazer a visão de um futuro médico, digamos assim, a respeito do mundo, a respeito da sociedade, a respeito da saúde no Brasil, coisas do tipo, e entregando, lógico, conteúdos tanto mais profissionais como pessoais ali dentro. O profissional, lógico, não, o profissional visando o posicionamento de um médico em si, mas um estudante. Ele pode compartilhar com as pessoas a vivência dele ali, a vivência dela dentro da faculdade de medicina. Isso vai ser feito para que a pessoa consiga atrair mais pacientes no futuro? Não, o objetivo não é esse. Para entender como funciona a plataforma, certo? É mais para ter esse conhecimento. Isso, para entender como é que funciona, para começar a melhorar a comunicação, visto que a Faculdade de Medicina não trabalha a comunicação, sendo que é um dos quesitos, uma das habilidades essenciais para o profissional médico, desde sempre, principalmente hoje, que ele necessita de uma maior exposição. Então, você começa... Muitas pessoas perguntam como é que eu vou... Cassiano, tem algum livro que você indique para melhorar a minha oratória? Não tem livro para melhorar a oratória, né? Você melhora a oratória falando, se apresentando, organizando e principalmente lendo, né? Mas não lendo conteúdo técnico, as 10 leis da oratória. Isso não existe. O que você tem que conhecer realmente e aprender é a própria língua, é ler bons livros, ler bons romances, ler boas ficções, ler livros que realmente aumentem o seu vocabulário e te possibilitem conversar, falar, se comunicar de uma forma cada vez melhor, ser mais articulado, e em um futuro, depois de você ter uma boa bagagem, um bom repertório, você pegar e ler realmente algum livro que traga alguma técnica que diferencie ou mude um pouco para melhor a tua comunicação. Mas a pessoa que usa o Instagram, ela já tem isso. O indivíduo que ele vai começar no primeiro semestre de medicina falando ali nos stories, depois de 2 anos, quando ele estiver no quarto, indo para o quinto semestre, ele vai ver que ele se comunica muito melhor. Ele tem uma prática, ele tem uma afinidade maior com a câmera, né? Então, esse é o objetivo do início, mas depois ele entra no ciclo básico, no ciclo clínico, né? Ele aprende aprofundando um pouco mais na medicina, já vendo os pacientes e tudo mais. E aí ele começa a gerar uma quantidade de conteúdo técnico maior, né? Ele começa a ver, ele estuda aquilo, ele vê aquilo, ele pode falar sobre aquilo, ele pode orientar sobre aquilo. Muitos alunos perguntam, será que eu posso realmente falar? Você pode falar o que você quiser, contanto que você se responsabilize por aquilo que você está falando. Então, muitas vezes é interessante você achar um professor, um tutor, né, que vai te orientar. Vai te ajudar, né? Aquilo que eu quero falar é o correto? Será que esse artigo aqui está ok para eu falar? E pergunta ao professor. E tendo essas orientações, ele vai conseguir, muitas vezes, fazer um trabalho interessante também, que de alguma forma vai ajudar a população, né? Porque o médico ele tem aquelas atividades de educação em saúde, nos postos de saúde, todo mundo hoje tem um celular com Instagram, você pode fazer a mesma coisa, mas até de uma forma melhor pelo celular, entende? Então você já começa a fazer isso, justamente. E chega então no internato, onde o indivíduo ele já tem que ter pelo menos uma noção do que ele vai seguir, seja generalista, seja algum especialista, seja, não sei o que é que ele quer. Algumas pessoas hoje não querem fazer residência, querem ir para uma pós, não sei, independente do que você vai decidir fazer da sua vida, ali você começa a segmentar o conteúdo e ali você começa a pensar em atrair pacientes para quando você sair, né? Então, basicamente se divide dessa forma, né? Então, quando é que o médico deve começar a trazer um trabalho, a iniciar um trabalho, na verdade, nas redes sociais? Para mim, desde o começo, mas com objetivos diferentes de acordo com o seu momento na formação médica. Então, quando ele se sentir bem, basicamente isso também. E é legal que você respondeu também a próxima pergunta, que era como vencer a timidez, como melhorar isso. Fazendo, basicamente, lendo e fazendo stories, falando, conversando. Eu acho que essa é a dica da próxima pergunta que você já falou mesmo, de, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, dentro de 1 ano, 2 anos, gravando stories e filmando, você vai falar melhor, a sua oratória vai estar melhor. Vai perder a timidez.
Em relação à timidez, a comunicação vai ficar melhor, mas a timidez está muito relacionada não à parte técnica da comunicação, entende? O Uhum. médico, ele teme por conta daquilo que nós conversamos, acho que foi na primeira pergunta, eu acredito, ele teme muito ser mal visto pelos colegas, não é nem pelos pacientes, mas pelos colegas, né? Existe uma concorrência interna dentro da medicina, existe uma cobrança entre os estudantes e entre os médicos já formados nas residências, até especialistas. Existe uma cobrança mútua um dos outros, e existe autocobrança, né? Então você não pode ser pior, você não pode ser burro, você não pode errar, né? Por quê? Porque por conta da briga de ego, acaba que o outro tenta te subjugar de alguma forma, né? Apontar os teus erros. Essa briga pautada no ego faz com que muitas pessoas, muitos profissionais da medicina acabem se regozijando, né? Gostando, tendo prazer em mostrar que é melhor do que o outro, né? E você não quer se sentir mal por isso, né? Você não quer que o outro colega ache que você é pior do que ele, né? Então você acaba tendo receio de aparecer, você se diz tímido por conta disso, você tem o receio de aparecer porque você não quer ser julgado por ele, você quer a aprovação dele. Mas, no fim das contas, em relação à timidez, eu acredito que o foco maior é mais direcionado para esse ponto. Para vencer a timidez, é um redirecionamento de foco, na verdade. Ao invés de começar um Instagram, um YouTube, algo do tipo, focando, se preocupando no que o teu colega vai achar daquilo que você está dizendo, principalmente porque a tua comunicação não vai ser direcionada para ele, logo a sua comunicação não vai ser uma comunicação técnica, pelo menos não em excesso, ou seja, isso já vai atrair críticas, né? Uhum. Por que você não está falando da forma correta? Mas peraí, correta para quem? Quando você entra na rede social, por exemplo, você está falando com pacientes, com pessoas leigas, né? Então a sua comunicação se adapta a eles. Então é um redirecionamento de foco. Quer perder a timidez? Não foca no colega, porque ele já não vai te aprovar, entendeu? Ele já não vai te aprovar. Tanto pela questão do ego, como também porque ele até gostaria de fazer o que você vai fazer, porque, consequentemente, um trabalho bem feito nas redes sociais vai atrair mais pacientes. Mas poucas são as pessoas que têm a coragem de colocar a cara a tapa e suportar as críticas, né? Então, muitos dos seus colegas vão criticar o que você vai fazer, simplesmente porque é mais fácil para eles tentar puxar o teu tapete ali, e é mais fácil para eles tentar te sabotar de alguma forma, do que se te sabotar emocionalmente, digamos assim, do que eles mesmos se colocarem à risca. Você vai ver que muito chefe de serviço faz isso, né? Muito staff faz isso, né? Mas por que você agora virou blogueira? Teve um médico que mandou nas caixinhas do Instagram, né? Lá no meu Uhum. Instagram, ele mandou a pergunta em relação a esse termo. O cara era residente de cirurgia oncológica, eu não lembro o que era, mas ele perguntando sobre o termo médico blogueiro. E eu disse a ele, cara, esse termo na verdade só existe dentro da medicina. Os teus pacientes, os teus seguidores nem sabem o que é isso. Eles nem usam esse termo. Quem usa esse termo é o próprio médico contra, né, o colega, justamente tentando desqualificar um trabalho que ele está fazendo, porque ele não consegue muitas vezes fazer, ele não tem coragem para fazer, e é mais fácil ele puxar o teu tapete e te desmotivar a fazer, porque ele não vai Uhum. conseguir. Entende? Então, a timidez, você quer melhorar a timidez, não quer ser tímido, então foca nas pessoas que você vai ajudar com aquele conteúdo, né? Porque quando você foca nas pessoas que você vai ajudar com aquele conteúdo, se você é cardiologista, por exemplo, está falando, gerando conteúdo de cardiologia para pacientes, é diferente de gerar um conteúdo de cardiologia para médicos, você vai ouvir muitos colegas falando, caramba, aquilo que tu está falando ali, tu poderia falar de outra forma, aquilo está errado, Ou que é não bobeira, vai perder gostei, tempo. não gostei do jeito que você falou, virou blogueiro. Aí quando você percebe que o seu foco é o cliente, é o paciente, é o seguidor, você olha, não, mas aquilo não é para você. Eu não fiz para você. Eu fiz para outra pessoa. Se você não gosta, por que tu está me seguindo? Por que tu está assistindo meu conteúdo? Não foi para você que eu fiz. Foi para pessoas que não Exatamente. sabem o que a gente sabe. Entende? Então, a timidez é vencida dessa forma. Lógico, a prática diária vai ajudar, né? Mas as porradas vão vir, né? Então você tem que ver para onde você está focando. Se é tão interessante realmente agradar os seus colegas e ser aceito por eles, né? Ou se você quer ser aceito, na verdade, pelos seus pacientes, né? E fazer com que eles comprem aquilo que você vende, que é a tua consulta, procedimento, cirurgia e por aí vai. Perfeito, perfeito. E entrar agora numa polêmica que eu vi até que ficam perguntando bastante na sua caixa de perguntas, que é botar o antes e depois, posso ou não posso, Cassiano? Eu sou médico, eu tenho que botar, não tenho que botar. Se eu não botar, não vou ter conteúdo. Você falou uma mulher perguntou uma vez para você uma vez assim, se eu não botar antes e depois, eu não tenho conteúdo. Daí você botou assim, você citou 15 anos da sua vida, você não tem um post para fazer sem ser antes e depois. Lembro direitinho que você botou isso aí. Qual que é o seu ponto de vista quanto a isso?
O antes e depois, na verdade, é proibido por conta do CFM, né? Então, na verdade, todo médico, ao entrar no mercado de trabalho, como qualquer pessoa que vai jogar um jogo, um jogador de futebol, um jogador de basquete, todos eles conhecem as regras do jogo. Por quê? Caso eles não cumpram as regras, eles são penalizados. Então, quando você vai entrar no mercado médico, você tem que conhecer as regras do jogo. Você tem que saber o que você pode e o que você não pode fazer. Então, fazer permuta com blogueiro, com digital influencer, não pode fazer permuta. Você não pode postar antes e depois, você não pode postar foto de paciente, você não pode postar foto de paciente colocando permitido, imagem autorizada, não existe isso. Né? E o antes e depois é também muito utilizado na estética, né? Dermatologistas, cirurgiões plásticos, vasculares e tudo mais. E, lógico, é uma prova social, né? E prova social gera um grande resultado. Né? O que é uma prova social? Você vê que alguém já comprou aquilo e a pessoa gostou e teve o resultado esperado. Sim. Só que é proibido, né? É proibido. E a gente sabe que é proibido. Por quê? Porque os organismos são diferentes, os metabolismos são diferentes, então logo os resultados vão ser diferentes. Ele está mostrando só os resultados bons, ele não vai mostrar os resultados ruins muitas vezes. Né? Então aquilo de alguma forma pode ser um posicionamento de um profissional que está enganando a audiência dele, sabe? Por mais que não seja, mas pode ser, e por esse poder ser já desqualifica a ação no caso, né? Então lógico que isso é só um ponto dentre milhares de outras possibilidades que existe de geração de conteúdo. Né? Você não precisa postar antes e depois para ter conteúdo, para atrair pacientes, para converter pacientes. Você não precisa disso. Né? Lógico, se pudesse, seria uma possibilidade a mais, mas você não pode. Então, dançar conforme a música e sabendo que tem muitos passos de dança que você vai poder utilizar. E se não postar, o que é que eu posto? Tem várias possibilidades. Até o próprio antes e depois, você pode utilizar um antes e depois através de uma história que você vai contar. Você pode falar uma história de um paciente que você vivenciou e contar a história dele ali dentro, que no fim das contas tem um clímax, tem um resultado final, tem as dificuldades que ele enfrentou. Então, melhor do que postar uma foto que é ilegal, você pode contar uma boa história, que atrai a atenção, né? que engaja o público, entendeu? Então, é uma possibilidade também. Então, dentro ali do Instagram, você tem várias vertentes de conteúdo que você pode seguir. Conteúdos técnicos, você pode trabalhar com hábitos, você pode trabalhar com histórias da sua vida, com histórias de pacientes, você pode segmentar o conteúdo técnico em vários níveis diferentes, você pode utilizar os stories, você pode utilizar as lives para aprofundar e gerar uma maior conexão. Então, você pode criar uma mini aula no YouTube. Então, se reduzir tudo que um médico pode fazer a uma ação que é o antes e depois, seria burrice, entendeu? Então, isso é algo que, lógico, não pode fazer, não vai fazer e se adapta, né? A realidade é essa. Sim. Focar também no storytelling é interessante mesmo, de verdade. Gente, já só ocupei muito tempo do Cassiano aqui. A gente teve algum problema com a internet, então eu vou cortar um pouquinho esse vídeo em algumas partes. Mas vai estar tudo certo. Muito obrigado, Cassiano. Você entregou um conteúdo de muito valor aqui para esse podcast. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar e vão poder usar tudo que você falou. Se puder só deixar mais um recadinho para o pessoal da medicina que está assistindo você aqui, da universidade. E já agradeço, e quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, conhecer essa área, fala com o Cassiano, olha o Instagram dele, que ele traz muita informação importante para a marketing digital de verdade. Cara, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite, né? Sempre que tem... Recentemente eu fiz até uma aula, eu dei uma aula para um pessoal de uma liga, acho que da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi para a LAFEM, né? E o objetivo, sempre que um estudante chama, né, por mais que o tempo seja corrido, eu sempre tenho ali, eu tiro um tempo para ajudar de alguma forma, porque eu acredito que é uma forma de contribuir para os futuros médicos do país. De alguma forma, isso vai desaguar ali nos pacientes, nas pessoas que vocês vão atender de alguma forma. Então, foi um prazer imenso, né, contribuir aqui. Né, para quem não me segue, vai lá no... Vou deixar aqui linkadinho o arroba dele aqui. Então, assim, se você quer aprofundar um pouco mais, quer conhecer um pouco mais, existe a possibilidade de me acompanhar lá no Instagram, né, no arroba Cassiano Sávio Oficial, e tem também o nosso canal do Telegram, onde a gente aprofunda mais ainda do que no próprio Instagram. Algumas pessoas perguntam, principalmente estudantes, se eles podem entrar, por exemplo, no MDV, né, que é o Treinamento Médico de Valor. Infelizmente não podem, né, porque o MDV já é para quem está no jogo, para quem está no mercado. Contudo, foi por isso que nós criamos a Nova Medicina, né, que é justamente tudo aquilo que a faculdade de medicina não te ensinou e que é essencial para o mercado médico atual. Aí o estudante pode entrar. Tanto é que o ticket é baixo.
né, para permitir que o estudante entre, né, e aperfeiçoe também, agregue mais conhecimento dentro desse universo que é o mercado médico. Então, basicamente, era isso. Muitíssimo obrigado, José. Ok, foi um prazer conversar contigo, tirar as dúvidas e a gente se vê. É só o começo. Isso aí. Obrigado, Cassiano. Muito obrigado pelo tempo e por falar nesse podcast aqui. Até a próxima.